Ver, ouvir, sentir. Mulheres cegas também devem ingressar no mundo empreendedor. A Escola com Rádio elaborou um projeto voltado para esse sentido. Mulheres que irão trabalhar com a sua própria empresa, ou seja, com seu próprio negócio. Nós estamos trazendo aqui o Iraildo, ele que é responsável pela Escola com Rádio e que já tem uma experiência muito boa nessa área de pessoas com deficiência. Iraildo, bom dia. Bom dia, Chico. É um prazer estar aqui com você para falar de uma coisa que é muito sensível e importante para a sociedade nesses tempos de tanta intolerância social que a gente está vivendo. O empreendedorismo faz parte da vida de muita gente hoje, né? E é uma das saídas, né, Iraildo? Chico, hoje a gente tem um cenário que se a gente for perceber números, por exemplo, nós temos, segundo o próprio IBGE, mais de 27 milhões de pessoas desempregadas. E isso é um número bem razoável. Uma das alternativas que a gente tem que encontrar, inclusive para gerar renda e emprego para outras pessoas, é o mecanismo do empreendedorismo. Portanto, Chico, é muito importante de que a gente possibilite as pessoas a entender que o empreendedorismo não é aquele capital selvagem, aquele capitalismo selvagem, mas que dentro do empreendedorismo se coloca situações onde as pessoas sejam bem vistas e que tenham qualidade de vida também. E é essa perspectiva que a gente quer trabalhar. Bom, o ideal seria que eu apresentasse aqui o Iraildo, mas na segunda parte é melhor, né? Dizendo que o Iraildo é professor, é jornalista, é um cidadão que tem uma experiência e, como a gente já falou, já trabalha com pessoas com deficiência há um bom tempo, né, Iraildo? Desde quando? Eu já faz algum tempo, são 11 anos já convivendo com as pessoas com deficiência. E um detalhe, sempre eu descubro coisas novas. Sim. Ontem, por exemplo, eu descobri que uma das beneficiadas do projeto, que é a Camila, ela tem uma facilidade imensa de lidar com as redes sociais, usando ferramentas que a gente desconhecia para postar, compartilhar, entender, ler, fazer a leitura disso tudo. Então, é um mundo, Chico, e isso é o que me estimula, isso me agrada, isso me faz sentir de que quando eu acorde da cama, eu digo o seguinte: eu vou aprender uma coisa nova com o pessoal que tem deficiência visual. Isso me atrai muito. E quando você fala da Camila, e a gente vai a outras mulheres também, elas criaram, por exemplo, aqui em Teresina, o grupo de mulheres cegas do Brasil. Através que Teresina vê a internet, vê a WhatsApp. Sim. Né? É importantíssimo dizer isso, porque nada está desconectado. O Projeto Mulheres de Visão nasceu de uma provocação nossa, minha, né, junto com algumas mulheres, para que elas fizessem um programa de rádio discutindo o dia a dia de como é ser uma pessoa cega e lidar com algumas situações. Por exemplo, como é que é a vida de uma mãe cega que tem que cuidar do filho, da mãe cega grávida, da mãe cega dona de casa, empreendedora, comunicadora, jornalista, advogada, e a gente tem muitos exemplos bons também. Então, a semente desse projeto, Mulheres de Visão, Chico, nasceu dessa oportunidade, de que elas começassem a discutir entre si o que elas faziam de diferente e de que estimulassem um pouco sobre isso. E aí desse movimento, desse movimento, o que aconteceu? Elas se uniram, se sentiram fortes, e criaram um movimento brasileiro, né, um movimento brasileiro de mulheres cegas e com baixa visão, que até hoje está vigorando por aí. O primeiro encontro, inclusive, foi com a participação da Conrádio. Você, pela Conrádio, você acompanhou esse trabalho, evidentemente que a ideia saiu de lá, né? Se a ideia saiu de lá, o que de diferente você viu no movimento de mulheres cegas para as ditas mulheres normais, e o que você viu que a história se repete? Chico, você tem muito mais vivência, mais propriedade de falar sobre a pessoa com deficiência visual do que qualquer outra pessoa. E no caso das mulheres cegas, pelo fato de ser mulher em si, simplesmente,
já gera uma série de preconceito, de margem, de serem colocadas à margem. E no caso das mulheres cegas, mais ainda. Se existe um preconceito sobre as pessoas com deficiência, né, alguns receios, alguns mitos, que é isso, uma coisa que o projeto quer quebrar, que nós não somos doentes, que nós somos pessoas saudáveis, cheias de potencial para ajudar, inclusive, outras pessoas, e é possível, é que as mulheres cegas, elas são marginalizadas duplamente, por serem mulheres e por talvez não terem tanto espaço nesse movimento comparado ao que os homens têm, mesmo que ele tenha deficiência visual. Então, esse sentimento, esse elemento, ele fez com que eu começasse a refletir muito sobre as possibilidades. Obviamente que a convivência e as histórias que elas contavam traziam elementos de dizer o seguinte: pô, essas mulheres elas podem fazer o que elas quiserem, talvez até dirigir daqui um dia, porque vai ter o carro automático, né? Mas elas podem estudar, elas podem escrever, elas podem ler, elas podem fazer uma série de outras atividades que qualquer pessoa faz. E aí, o meu pensamento, Chico, é quebrar um mito de que, por exemplo, para que uma mulher tenha um emprego, uma pessoa com deficiência tenha um emprego em uma empresa, seja no veículo de comunicação ou qualquer outro, o veículo de comunicação não precisa fazer absolutamente grandes mudanças. Aqui é um exemplo concreto, real, e demonstrando para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro que é possível. Quando você fez a conexão com o nosso cinegrafista ali, dizendo que ele está ali do lado e fazendo essa conexão, você está ali fazendo uma inclusão. O maior problema da acessibilidade que a gente tem hoje é essa atitude, essa barreira atitudinal, cultural, de que as pessoas acham que para incluir uma pessoa é preciso, por exemplo, mudar a estrutura toda de uma empresa. Sim. Isso é um mito. Sim. A mesma cadeira que você senta, eu sento. A mesma cadeira, o mesmo computador, a mesma mesa, a gente usa. Me permita só falar uma coisa que eu olho, sempre que eu digo para o Carlão, antes da gente entrar no ar, deixa eu olhar bem nos teus olhos, ou então ele manda olhar nos olhos dele, né? Então a gente sempre tem essa conexão, e isso é importante porque aqui a TV Assembleia proporciona para que o jornalista Chico Costa ele se sinta como qualquer outro apresentador, como qualquer outra pessoa. Então, essa questão de oportunidade é o que a Conrad está fazendo agora. Exatamente. Talvez mais do que a Conrad esteja proporcionando as oportunidades em si, mas é tentando fazer com que a sociedade faça uma reflexão profunda de que incluir não é preciso fazer absolutamente grandes mudanças. Obviamente que tem alguns casos específicos, mas a principal mudança, Chico, é no nosso coração. Eu tenho dito por aí, Chico, que incluir é vivenciar o tempo do outro. Nós estamos aqui, eu estou aqui com você é uma pessoa com deficiência e tem outras pessoas aqui no estúdio que não têm um tipo de deficiência como a sua. E é esse momento que a gente concretiza esse pensamento que eu tenho dito por aí. Incluir é vivenciar o tempo do outro. E quando você fala em outras pessoas, na sua visão, já que estamos falando de um cego aqui, Sim. Na sua visão, a sociedade está preparada para isso ou falta alguma coisa e se essa coisa falta, o que é? Se a gente for pegar todos os segmentos sociais, seja na cultura, na saúde, na educação, na segurança, na tecnologia, vai ter muitas pessoas que não conhecem esse mundo da pessoa com deficiência. E eu penso, Chico, que não é por maldade dessas pessoas. Não é por maldade. Às vezes é por não saber. E aí é onde se concretiza o preconceito. Isso. Então as pessoas elas não sabem. Ou seja, o preconceito é a antecipação da falta de conhecimento. Exatamente, esse é o conceito correto. Então eu penso que as pessoas, a sociedade de uma forma geral, ela não conhece as possibilidades, as capacidades, as habilidades e às vezes nem a deficiência
daquela pessoa com deficiência, seja ela cega ou qualquer tipo de deficiência. Sim. Então, o meu sentimento é fazer com que a sociedade, através dessa provocação do projeto Mulheres de Visão, com a escola, com o Instituto Ileve, ele faça com que a sociedade reflita um pouco sobre isso. Isso. Não é? No segundo bloco, Iraildo, nós vamos voltar, nós vamos trabalhar especificamente nesse sentido. Mas agora eu quero te levar a outros pontos. Por exemplo, as pessoas com deficiência, no caso, as mulheres cegas, elas te levaram ou levaram o Conrádio a fazer esse trabalho. O porquê? Qual foi a principal dificuldade que você viu, que achou que deveria a Conrádio trabalhar nesse sentido para que melhorasse o lado e desse oportunidade no sistema de empreendedor? Assim como a sua paixão platônica pelo cinegrafista, eu também tenho uma paixão platônica pela minha mãe. Tá certo. Que é mulher. E minha mãe me contou uma história uma vez, Chico, que ela era quebradora de coco lá no Maranhão, né? Numa região do Maranhão. E ela uma vez pegou um bicho de pé. E ela, com 15 anos de idade, ela era quem sustentava parte da família, né? E a história que a minha mãe me contou, dizendo que no dia em que a ferida estava muito, vamos dizer assim, que estava muito dolorida, ela acordou de manhã e mesmo com aquele peso, com aquela dor, ela foi trabalhar. Porque o propósito dela era muito maior do que a dor que ela sentia. E esse é meu sentimento com as mulheres cegas. O esforço que a gente faz na Conrádio para trabalhar um projeto como esse, Chico, diante de todas as dificuldades, as rejeições, enfim, uma série de preconceitos de que as pessoas digam para você, você não pode, isso é o que me estimula. É esse antagonismo, é essa barreira que me estimula a dizer e fazer que é possível ser feito. E com as mulheres cegas eu vejo isso. Com as mulheres cegas dá para ver isso e, evidentemente, que pelo fato de ser mulher, você já falou aqui, as dificuldades são um pouquinho maiores. Com certeza. Ainda vivemos numa sociedade altamente preconceituosa, né, Iraildo? Com certeza. Pois daqui a pouquinho nós vamos falar do projeto, um pouco mais desse projeto, o dia da abertura e quais são as entidades que estão envolvidas nesse projeto. Tá bom, Iraildo? Perfeito. Estaremos de volta já no Ver, Ouvir, Sentir. Ver, ouvir, sentir. Ver, ouvir, sentir. De volta, conversando com o Iraildo, ele que é responsável. Iraildo é coordenador, presidência, como é que é? Eu não gosto do dono, mas qualquer outra coisa. Lá eu faço café, faço... É tipo aquela história, o Marquinho que gosta de futebol ali, sabe, que bate escanteio e corre para cabecear. Pode ter certeza que lá é assim. Quem trabalha no terceiro setor tem que ter essa dinâmica, senão a coisa não acontece. E falar em acontecer, tudo acontece com a elaboração de um projeto e com parceria, né, Iraildo? Exatamente, Chico. Como é que começou esse projeto e qual é a parceria que você tem hoje para que esse projeto realmente possa andar? Olha, obviamente que, primeiro, para se desenvolver um projeto, Chico, a gente precisa ter um problema para resolver. Sim. Toda vez que e aí vai a dica para quem está em casa, para quem é estudante, seja de qualquer área, que queira entrar no terceiro setor, e isso é uma fragilidade que a gente tem no mercado, às vezes alguns preconceitos de quem é empreendedor social, como a gente diz lá no escritório. A primeira coisa que você tem que enxergar são problemas. Muitas vezes as pessoas fogem dos problemas. E o empreendedor social, que tem uma visão mais ampla, ele vai aonde os problemas estão. Então, o primeiro elemento que fez com que a gente construísse esse projeto era o problema. E nós temos dois aí muito claros. Primeiro, as mulheres cegas são subjugadas, são afastadas, né,
duplamente da sociedade. A gente, inclusive, Chico, não sabe onde estão todas as pessoas com deficiência do Piauí. Que esse é um grande questionamento meu. Como é que a gente consegue fazer política pública se a gente não sabe onde as pessoas estão? Né? Por exemplo, a associação hoje ela tem mais de 1.500 sócios, mas não é esse o universo, não bem é, maior. Sem sombra de dúvidas, não é esse o universo. Então, esse é o primeiro momento, o elemento, o problema. O segundo é fazer uma conexão com instituições nacionais e internacionais. Nesse caso, a gente fez uma proposta provocativa para a Fundação Interamericana. É bom que se diga que a Fundação Interamericana é uma instituição, é uma agência de fomento do governo federal. Nós somos uma das primeiras organizações do estado do Piauí a captar recursos do governo federal dos Estados Unidos. Então, isso não é pouca coisa. A burocracia que tem por trás disso é de dar dó. O primeiro projeto tem que ser aceito, né? É de dar dó, exatamente. E esses dois elementos, eles são uma parte do projeto. Sim. Porque a outra parte do projeto é a comunidade envolvida. E aí a gente tem, graças a Deus, nesse projeto chamado Mulheres de Visão, uma ampla quantidade de parceiros que abriram o coração. E o que eu chegava para falar com todos os parceiros envolvidos, Chico, não era nem pedindo nada para a gente executar o projeto. Era que ele abrisse o coração para essa possibilidade. Então, a gente tem a Universidade Federal, que vai nos ajudar numa pesquisa sobre o mercado de trabalho junto com a SENDEC, né? Dos quais eu quero agradecer muito, né? A Dilma, a Rafaela e uma série de outras pessoas que nos ajudam através do NAU. Tem a SENCASP, nós temos o CONAD, temos a ACEP. Não poderia ficar de fora a ACEP. A ACEP é uma organização que já tem mais de seus 50 anos, não é isso, Chico? Vai fazer 52 anos, está com 52 anos. 52 anos, então é uma instituição que trabalha nesse universo há muito tempo e precisa ser fortalecida. OAB, não há como não agradecer o coração aberto do Dr. Celso, que é o presidente da Ordem dos Advogados, que abriu as portas de uma maneira assim grandiosa, colocando as comissões que têm conexão com o projeto, Comissão do Direito das Mulheres e Comissão das Pessoas com Deficiência, para colaborar com isso. Então, isso nos engrandece muito, né, em uma parceria como essa. Tem parcerias como o próprio governo do estado, a CEID, né, lá com o Mauro Eduardo, o qual também a gente tem que agradecer. A SECOM, com o Alisson, tem nos ajudado em algumas coisas também. Enfim, o SEBRAE, a gente está costurando essa parceria, mas já abriram o coração para a possibilidade. O que a gente agora está tentando é desenvolver as questões técnicas de como a gente vai trabalhar. Minha gente, são muitos parceiros. Se eu esqueci algum, eu vou lembrar daqui até o final e aí eu digo, tá bom, Chico? Tá ótimo. E só para avisar, para avisar é ótimo, né? Houve um projeto em 2003 da própria CEID, que nesse tempo ainda era uma coordenadoria, né, que trabalhava com pessoas com deficiência, Sim. E o próprio SEBRAE, Sim. que teve um projeto denominado Empreendedor Sem Barreira, né, que trabalhava não só o campo das pessoas com deficiência visual, mas todo o universo das pessoas com deficiência. O projeto teve em andamento, depois ele simplesmente desapareceu. Eu acho que é algo que deve ser aproveitado e dá para tirar uma boa experiência ali, viu? Perfeito. Dá para tirar Chico, a impressão que eu tenho é de que se a acessibilidade, assim como outras políticas públicas, não estiverem na pauta, não forem revigoradas a cada momento, as pessoas esquecem. Sim. E o projeto Mulheres de Visão, por envolver inclusive a TV Assembleia, está aí um outro parceiro importantíssimo, TV Antares e outras TVs, como a TV Clube e outras TVs que estão nos ajudando também, elas são fundamentais nesse processo de manter a acessibilidade, a pauta da acessibilidade no cenário. Porque senão as pessoas esquecem. E o que a gente está querendo provocar com o projeto, além delas se tornarem empreendedoras, criarem negócios na área de acessibilidade para atender as demandas do mercado. E aí eu vou citar um exemplo. Em uma certa reunião que a gente estava com o reitor de uma faculdade, a gente perguntou para ele quanto de material acessível ele tinha na biblioteca. E ele não soube responder. E a gente sabia, porque não tinha muitos materiais acessíveis, certo? Pouquíssimos materiais acessíveis. E a gente sabe, Chico, que para reconhecimento de qualquer curso,
de graduação, você precisa ter uma quantidade de material acessível. E esse é um gap, imagina, a quantidade de escolas, de faculdades e universidades que precisam disso e não têm o material acessível. Esse é um grande negócio. O Iraildo falando aqui, me permita, Iraildo, só colocar. Ainda temos, lamentavelmente, dificuldades naquela história da educação, da não aceitação de pessoas com deficiência em escolas. Nós ainda temos dificuldade em Teresina de orientação e mobilidade, que as pessoas possam se locomover com naturalidade. Ainda temos várias dificuldades. E quando um projeto semelhante a esse sai, nós ficamos contentes. Ficamos contentes porque oportunidade para as mulheres. Exatamente. Esse é o sentimento, né? Então, esses parceiros, junto com a IAF, que nos apoiou nesse desafio, digo para todos, não é fácil a gente fazer isso. A gente vai pegar muitos nãos, a gente vai aprender muito e é isso que eu gostaria. Porque eu acho que quando a pessoa não quer mais aprender, ela pode ir para outro lugar, que não seja aqui. Então, nós queremos aprender e a IAF entendeu essa proposta. Inclusive, Chico, só para lhe dizer a dimensão desse projeto em nível nacional e internacional, de que a própria IAF começou a repensar algumas situações dentro da própria instituição nos Estados Unidos, em Washington, que é a sede da IAF, fazendo inclusive conexões com outras organizações internacionais que trabalham com acessibilidade. Então, é uma possibilidade da gente dizer que o Piauí, né, que nós que somos daqui do Piauí, podemos fazer coisas bonitas, acreditando nas pessoas e fazendo coisas que realmente tenham sentido. O projeto é um curso. Muito bem. Curso de quantas vagas e qual é o período de duração desse curso? Pronto. Nós vamos formar durante 3 anos, Chico, 40 mulheres cegas. Essas mulheres, elas terão aula de empreendedorismo, comunicação, oratória, negociação, criatividade, negócios, cooperativismo, enfim. Ela tem uma formação, a gente vai dividir em grupos de 20 mulheres, né, 2 turmas de 20 mulheres, e vamos dar uma série de formações para que elas se sintam empoderadas, não só no sentido do conteúdo técnico do empreender, mas principalmente como mulher, como partícipe de um processo de política pública, de que ela não seja a coitadinha, mas que ela seja a protagonista de um processo de reflexão na própria sociedade, de que ela seja parte, de que as dores que elas sintam, mulheres cegas, possam refletir diretamente naquilo que elas construírem. E eu sei que quando você tem uma dor, você coloca energia para superar aquela dor, o amor vai junto. E a coisa acontece. Então, são duas turmas que a gente vai formar em 3 anos, Sim. 40 mulheres cegas, elas terão essa capacitação e esse período de formação delas vai contar, Chico, com uma série de atividades no projeto. Intervenções em escolas, dizendo como é que é o mundo da pessoa com deficiência visual. Sim. Uma pesquisa sobre o mercado de trabalho, um prêmio de jornalismo, a gente tem que envolver a imprensa nisso, Sim. Uma espécie de selo para reconhecer as empresas que trabalham, que atendem a acessibilidade, que atendem pré-requisitos na acessibilidade. Um livro publicando a metodologia, porque o que a gente tem que fazer, o que a gente vai fazer é para que espalhe-se pelo mundo, que não fique só aqui, certo? Sem nenhum egoísmo, isso não pode ser de maneira egoísta. Uma revista acessível, a gente vai ter documentários contando a história de algumas dessas mulheres e fazendo com que as outras pessoas reflitam sobre o seu papel socialmente, inclusive a própria imprensa. O papel do jornalista nesse processo de inclusão, ele é fundamental, tá? Então, tem uma série de outras atividades que estão na base desse projeto e a gente tem muita expectativa, uma expectativa boa de que as pessoas abram o coração em casa. E falar em abrir coração, essas mulheres, vocês têm um perfil, ou seja, elas têm que ter o quê? Tem que ter o primeiro grau, ou aliás, o ensino fundamental, né? Estou lá no primeiro grau, viu? Ou ensino fundamental, ensino médio, o que é? Há na legislação da legislação da acessibilidade, Sim. que quando você trabalha projetos sociais para pessoas com deficiência, a gente não pode limitar a idade ou até às vezes grau de instrução. O que a gente fez de maneira muito profissional e em parceria com a CEP, né, a partir de um acompanhamento mais próximo da nossa assistente social, que é a Rafaela,
é fazer uma seleção onde a gente consiga extrair os elementos principais para participar do projeto, que é o coração, que é a vontade de fazer mudança, de que é uma coisa que ela não queira só para você, que ela explore o potencial e o aprendizado que ela tenha e que seja compartilhado no futuro. E tem sido atingido os objetivos no que diz respeito ao número de inscrição? Já ultrapassamos, temos muitas mulheres e assim, cada história linda, Chico. A gente vai contar essas histórias depois. Tá certo, contando essa história depois, mas conta um pouquinho dessa história hoje, qual é a perspectiva, qual o horário que esse projeto ele é apresentado para todo mundo aí. Olha, dia 5 de agosto, lá no auditório da UAB, eu convido a todos, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não, é um projeto que é para estimular a reflexão de todo mundo, né? Então, eu convido a todos, dia 5 de agosto, lá no auditório da UAB, às 8h30, a gente vai ter uma intervenção, uma imersão no mundo das pessoas com deficiência e vamos ter lá vários parceiros convidados. A própria governadora em exercício, Regina Souza, já marcou, já colocou na sua agenda e vai estar confirmada lá, além de uma série de outras organizações, como, por exemplo, o Ministério Público, que é importantíssimo nesse projeto. Doutora Marluce, né, que é uma pessoa de um coração muito sensível para essa causa. Então, a nossa expectativa é muito boa, Chico, para conduzir uma atividade que seja exemplo do Piauí para o mundo. Falar em exemplo, Irildo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Chico, é sempre uma honra estar por aqui e não esqueçam, Projeto Mulheres de Visão está nas redes sociais já, lá no Instagram e no Facebook, compartilhem essa ideia, coloquem no coração e vamos incluir, porque incluir é sempre vivenciar o tempo do outro. Tá ótimo. Só voltando aqui, que nós sempre falamos no Ver, Ouvir, Sentir, a vida, ela proporciona oportunidade a qualquer pessoa. E no universo das pessoas com deficiência, não é diferente. Nós precisamos de oportunidade. Oportunidade para que possamos nos preparar melhor e possamos encarar a vida com naturalidade. Porque, afinal de contas, você também é responsável pelo futuro do nosso país. E só teremos um futuro melhor se tivermos a famosa oportunidade. Eu, o filho da dona Filomena, o Chico Costa, estarei de volta sábado aqui na TV Assembleia, no Ver, Ouvir, Sentir.